Você sabe a história dos anjos na Bíblia? Esses seres criados de maneira incrível por Deus? Neste vídeo, vou te contar a história de dois anjos importantes, Gabriel e Miguel. Além disso, você conhecerá quem foi Lúcifer e por que ele se tornou o mal. Agora, você irá conhecer mais as histórias desses anjos e como eles são importantes nas narrativas bíblicas. Você deve estar se perguntando quem são os anjos? E para responder a essa pergunta, vamos pegar como base o Antigo Testamento. Por exemplo, descobrimos que os anjos são citados 108 vezes. Eles foram mencionados em Gênesis na história de Jacó e Abraão. Em Êxodo, Moisés encontrou vários anjos durante sua peregrinação. Nos livros de Moisés, a palavra anjo é citada 32 vezes. Os anjos de Deus são apresentados nas Escrituras como a força dos céus, personalidades espirituais com impacto físico. Embora não possamos vê-los, os anjos tocam as pessoas e podem destruir reis. Na Bíblia, Deus escolheu um anjo específico para ir à frente de Moisés para o Egito, destruindo toda uma nação em um piscar de olhos. Os anjos de Deus destacam-se em força. O Salmo 103, versículo 20, na Bíblia diz: Bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. No estupim da guerra, houve uma batalha no céu entre o bem e o mal, com o anjo Miguel enfrentando Satanás e seus anjos. Deus usou seus anjos para enfrentar os anjos caídos de Satanás. Satanás foi facilmente derrotado e aniquilado, não havendo mais espaço para ele no céu. Em Apocalipse 12, versículo 7 e 9, na Bíblia diz: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Percebemos que, em qualquer conflito, os anjos sempre têm sucesso em vencer o mal. Em toda a história, os anjos nunca falharam, tornando-os os guarda-costas mais poderosos dos seguidores da palavra. Além de serem fortes, são também inteligentes. Os anjos têm nomes e posições diferentes. Nosso Senhor até usou um termo militar em relação aos anjos quando estavam sendo levados ao jardim. Em Mateus 26, versículo 53, Jesus diz: Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? O termo legião era uma designação militar romana que significava 6.000 soldados, geralmente o maior grupo de anjos. Na maioria das vezes em que os anjos são mencionados na Bíblia, são anjos não identificados. Existem vários tipos de anjos na Bíblia, como os querubins, a primeira classe angelical a aparecer nas Escrituras, que surgiram quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Em Gênesis 3, conta os eventos do Jardim do Éden, após Adão e Eva violarem os mandamentos de Deus. Após serem expulsos, Deus colocou os poderosos e invencíveis querubins no Jardim do Éden, junto com uma espada de fogo, para proteger a árvore da vida. Uma coisa interessante sobre esses anjos é que as aparições dos querubins estão associadas à recuperação do que foi perdido. Em Êxodo 25, Moisés recebeu informações claras sobre como fazer os objetos usados no templo, sendo a Arca da Aliança o primeiro objeto feito, com imagens em ouro dos querubins. Em relação aos serafins, a palavra em hebraico significa queima ou ardente. O capítulo 6 de Isaías descreve os serafins, seres com 6 asas que proclamam a santidade do Senhor. Outro grupo particular de anjos são os 4 seres viventes, semelhantes aos serafins, com 6 asas e cheios de olhos ao redor, proclamando a santidade de Deus. O arcanjo Miguel ocupa um cargo angelical exclusivo e é considerado o mais proeminente entre os santos anjos. Ele é descrito como um guerreiro que defende Israel. Quanto a Gabriel, seu nome significa poderoso de Deus, e ele desempenha o papel de mensageiro divino em várias ocasiões, anunciando eventos importantes no livro de Daniel e no Novo Testamento. Em relação a Lúcifer, descobrimos em Isaías 14, versículo 12, que esse era o nome original do anjo que se tornou Satanás. Lúcifer era associado à sua posição original de destaque no céu, mas devido ao orgulho, foi lançado à terra, tornando-se o príncipe deste mundo.
Além desses, há outros grupos de anjos mencionados na Bíblia, como os santos, os vigias e os santos anjos, cada um com funções específicas. É importante lembrar que a compreensão dos anjos com base nas Escrituras é limitada, e há muito mistério em torno desses seres espirituais. Acreditamos na existência deles como mensageiros e servos de Deus, cumprindo seus propósitos e desempenhando várias funções.